pessoal, tudo bom? Está falando aqui é Marcos Gonçalves, eu sou tutor da Laim, junto com a professora Cris e a professora Cíntia. E eu quero dar boas-vindas aí para vocês nessa aula aqui do curso introdutório, né? O primeiro curso introdutório da nova Laim. O tema que me foi proposto hoje para conversar com vocês é sobre farmacodermias graves. Tá? É um tema importantíssimo na prática clínica de vocês e é um tema que é pouco abordado durante o curso de medicina. Então, assim, vocês vão ver isso um pouco em alguma cadeira de dermatologia que vocês tenham, mas sabe como a cadeira de dermatologia geralmente é uma cadeira que se passa rápido, então esse é um assunto que não é tão explorado assim, né? Na maioria das vezes não se tem uma cadeira de alergologia, então também isso não é visto. E aí vocês vão para a prática clínica e acabam se deparando com esse tipo de patologia na prática clínica, e aí vocês não sabem mais ou menos como se comportar no diagnóstico, na investigação e principalmente no tratamento. Então a gente vai abordar um pouquinho aqui. E aí, como esse assunto é um assunto que é pouco abordado, assim, para vocês, eu decidi começar falando sobre esse assunto, um pouco sobre a parte básica dele, tá? Então, o que a gente vê na prática clínica da gente é geralmente isso, né? São mensagens de WhatsApp que a gente recebe, né, no celular, e aí falando mais ou menos isso. Doutora, minha filha está cheia de bolinhas vermelhas. Do nada, apareceu do nada. O que é isso, doutora? O que eu faço? Né? E a resposta da gente geralmente é isso daqui, né? Uma carinha assustada, porque a gente não sabe se fazer diagnóstico por WhatsApp não é muito permitido, né? Aquelas fotos, geralmente não dá para a gente ter um exame completo, um exame físico completo adequado da criança para poder dizer o que aquela paciente tem, né? Então, hoje em dia no WhatsApp é basicamente isso. E aí chegam as fotos e as fotos são diversas formas, né? A gente vê aqui essas lesões de pele, né? Cada lesão de pele, a lesão de pele ajuda muito no diagnóstico, né? Então, a gente recebe isso aqui de foto, essas lesões, né? Circunscritas, avermelhadas, e a gente vê que essas lesões aqui, elas estão associadas com fluido, tem áreas de pele sã entre uma lesão e outra, então isso tudo vai ajudar. A gente vai comentar um pouco sobre essas lesões. E aí, na prática clínica, o que acontece bastante, que vocês vão ver, é isso aqui, que vai acontecer quando vocês se formarem, né? Você vai ser chamado para avaliar um paciente numa enfermaria ou uma consulta, o paciente chega na consulta desse jeito, né? E aí aqui, por exemplo, paciente do sexo feminino, 16 anos, que deu entrada no hospital com possível farmacodermia. Então, uma doença, né, uma hipersensibilidade por droga, né, que acabou evoluindo com essas lesões de pele aí. E aí a gente vai se perguntar várias coisas, né? Quando que começou essas lesões? Se a lesão é pruriginosa ou não? Se o paciente apresentou febre ou não associado? Quais os medicamentos que ele estava utilizando? Quando começou os medicamentos? Qual a linha do tempo? Que vai ser uma coisa muito importante que a gente vai conversar nessa aula. Qual a linha do tempo, né, desses medicamentos aí. Quando começou, qual foi a sequência que começou, há quanto tempo está utilizando. E a pergunta principal que a gente sempre se faz é por que eu estou sendo escolhido para avaliar esse tipo de paciente? Né? Então, lesões cutâneas, né, elas são tratadas como se fossem as letras de um alfabeto. Né? A gente vê as suas características, a forma, a cor, o limite e outras características que, quando essas características são combinadas, elas vão como se fosse formar como se fosse um alfabeto, né, da gente, aí a gente junta as letras, a gente vai formar as palavras, né? E aí a gente junta mais alguma outra coisa, por exemplo, a localização, né, daquelas, daquelas lesões, né? E aí, junto isso, a distribuição, a gente vai estar formando, em comparação com a língua portuguesa, as frases e os parágrafos. Então, cada pecinha dessa de informação é importante para a gente chegar no diagnóstico do nosso paciente. E aí, vamos falar de, primeiro, coisa, dermatologia básica, né? As lesões cutâneas básicas que a gente tem, né? Então, a gente tem as manchas ou máculas, né?
que são alterações circunscritas, sem qualquer alteração da espessura ou textura da pele. Quer dizer, uma lesão de pele que não tem relevo. Seria a mancha ou a mácula. Tá? Diferentemente, a gente vê nessas manchas, elas podem apresentar uma mancha contínua na extensão da pele como um todo, né? E aí a gente vai dizer, não tem área de pele sã entre uma mancha ou mácula e outra mancha ou mácula, né? E aí a gente chama esse exantema, né, que é esse conjunto de manchas, né, um exantema escarnitiforme, né, um exantema onde a pele fica uniformemente eritematosa. E aquele exantema, que é a junção de mancha e mácula, né, onde entre uma mancha e mácula a pele normal, né, a gente chama esse exantema de exantema morbiliforme ou rubéoliforme. E aí a gente tem exemplo aqui a gente tem exemplo de um exantema morbiliforme, né, tem uma área sã, né, de pele sã entre as lesões do exantema, né, e aquele exantema escarlamitiforme é onde não tem área sã, né, você vê que a pele da paciente está toda acometida aqui nessa foto. Tá? Então, a diferença entre esses exantemas. E a gente vê, né, esse exantema, que é um exantema mais escarnitiforme, ele tem muito a ver com o exantema é, viral, né, é muito frequente, mas o morbiliforme, além de pode ser viral também, ou bacteriano, ele também pode ser um exantema causado por farmacodemia. Aqui eu também tenho os fármacos causando exantema morbiliforme, ok? E aí a gente já, só de ver a lesão, a gente já consegue chegar num diagnóstico diferencial. A gente tem outras lesões também, as pápulas, né? São lesões, né? Que aí você já tem uma alteração da espessura da pele, né? A gente tem a lesão superficial, mas ela pode estar elevada e sólida, e o diâmetro dessa pápula, né, tem que ser menor que 0,5 centímetros. A gente vê que tem alteração aqui da espessura da pele, né? Mas o diâmetro dela é menor que 0,5 centímetros. E aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, a escabiose faz esse tipo de lesão. Uma pápula, né? Mas uma pápula que mede menos que meio centímetro. Já a placa, né? Essa placa tem também uma elevação, né? Tem uma forma como se fosse um platô, né? Acima da superfície, e ele ocupa uma área maior, né? Que 0,5 centímetros, né? Em comparação à altura, acima da pele e tal. Então, a gente tem aqui uma placa, ela é grande, né? O seu comprimento, né? E aqui um exemplo, por exemplo, uma dermatofitose, né? O nódulo já é uma lesão mais palpável e sólida, né? Palpável, sólida, arredondada, urolítica, né? E ela é maior que a pápula. E pode envolver a epiderme, derme e tecido subcutâneo. Então, aqui a gente vê que não tem tanto envolvimento do tecido subcutâneo, né? Na placa. Mas aqui a gente já tem o envolvimento do subcutâneo também. A diferença da pápula o nódulo. A urticária, né, ou urtica, como a gente chama, ela é uma pápula, né, ou placa, se ela for grande, né, arredondada ou achatada, evanescente, que desaparece em 24, 48 horas. Então, essa urticária aqui, ou urtica, ela está mais associada à reação de hipersensibilidade tipo 1. O paciente vai ter prurido, vai ter essa lesão circunscrita aqui, né, com bordos elevados, e por várias vezes ela vai ter um eritema reflexo ao redor dessa placa. Tá? E o paciente vai ter muito prurido. Então, a urtica é um tipo de placa. Outra, a vesícula, né, ou bolha, né, sendo vesícula quando ela mede menos que 5 centímetros, 0,5 centímetros, e bolha quando mede mais que 0,5 centímetros. Aí elas são cavidades onde tem presença de líquido, né, dentro dela. Né? Então, essa vesícula ou bolha, ela pode ter líquido aqui, né, no exemplo do paciente que tem herpes, né? E quando esse conteúdo, né, da vesícula é um líquido purulento, a gente chama de pústula. Tá? Que vai ser importante quando a gente for falar de pega. Então, aqui um paciente que tem pega. A gente vai dizer já já o que é pega. Então, a gente estudar, né, o tipo, né, de lesão cutânea faz parte do nosso diagnóstico.
A gente não vai conseguir, com só uma informação, chegar no diagnóstico do paciente. Então, a gente precisa de saber o tipo da lesão cutânea, o histórico dessa lesão, quais os sintomas do paciente, né? E vamos utilizar ferramentas diagnósticas para poder chegar no diagnóstico. Mas um componente importante do diagnóstico final do paciente vai ser exatamente o nosso exame físico, para poder dizer o que esse paciente tem. Né? Então, aqui é importantíssimo a gente saber esses tipos de lesões para poder diferenciar. E a gente precisa saber também, né, os tipos de mecanismo, né, ou o tipo de apresentação dessa lesão, como que é o histórico dessa lesão. Então, a gente tem a classificação, né, do aparecimento dessas lesões, né, através do tempo. Né? Então, a gente classifica através do tempo. Então, a instalação dessa lesão, ela foi uma lesão que apareceu mais imediatamente após a exposição a algum agente, ou é uma coisa que não é imediata, quer dizer, foi uma coisa mais tardia, demorou horas ou dias para começar a aparecer os sintomas. Então, a gente tem aquelas lesões imediatas, a gente define por aparecimento das lesões até 1 a 6 horas a última dose do remédio ou a última contato com a gente que causou a lesão. Né? E aí, essas imediatas, geralmente, elas estão mais associadas ao mecanismo de hipersensibilidade tipo 1, que a gente vai falar já já. E como é um mecanismo de hipersensibilidade do tipo 1, a gente vai pensar mais em manifestação clínica como urticária, então é aquele paciente que está apresentando urticária, angioedema, que é aquele inchaço que aparece na pele. O paciente vai ter sintomas também como rinite, broncoespasmo, e se for uma doença mais grave, a gente vai pensar em pacientes que estão apresentando anafilaxia. Então, se o paciente apresenta algum desses sintomas, né, eu vou pensar em um mecanismo, em uma classificação imediata. E se eu estou pensando em uma coisa mais imediata, eu estou pensando em hipersensibilidade do tipo 1. Tá? Quando tem uma manifestação mais tardia em comparação em relação ao medicamento que ele tomou ou o antígeno que ele tomou em contato, né, a gente chama aquele tipo de reação de não imediata. Então, passou de 1 a 2 horas, a gente já está pensando numa coisa não imediata. Então, um tempo maior após a última dose e as manifestações clínicas são completamente diferentes daquele paciente que tem mecanismo de hipersensibilidade do tipo 1. Então, esses pacientes não imediata, eles vão apresentar exantemas, né, aqueles exantemas virais, rubeliforme, escarlatiforme, tá? O paciente vai apresentar eczema, que é aquela lesão de pele que descama, fica mais escurecida, que também dá coceira. O paciente vai apresentar, nesse caso de não imediata, conversar hoje, né? DRES, né? O SHID, que mudou o nome, né? MET, Steven Johnson, PEGA. Tá? Então, a gente vai conversar sobre essas aqui hoje, tá bom? Então, só de a gente ver a manifestação clínica do paciente, a gente vai mostrar que esse paciente, ele pode ter uma diferença entre a manifestação imediata e não imediata. A gente já classifica ele em coisas diferentes, né? E a gente já vai saber se aquilo ali vai ser tratado como mecanismo de toxicidade tipo 1, né? Ou alguma coisa relacionada a mecanismo tardio, ok? E aí, quando a gente vai ver os mecanismos de hipersensibilidade, né, a gente estava falando já daquele mecanismo tipo 1, né, que é aquela reação anafilática ou reação imediata, né, o mecanismo efetor dela é basicamente através da IgE atuando em mastócito, né, liberando histamina no local, ou através de interleucinas que vão atuar nos basófilos e eosinófilos, liberando mediadores químicos naquela região que também vão causar inflamação naquele local. Então, esses pacientes que têm mecanismo de hipersensibilidade tipo 1, eles vão apresentar o que a gente já conversou: aplaxia, urticária, angedema, bronquispasmo. Tá? Os outros mecanismos de hipersensibilidade, o tipo 2, que é aquele que a gente chama de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, então é algum anticorpo, IgM, IgG, que está atuando, lesionando células, tá? Tecidos, né? E aí o paciente vai apresentar nefrites, citopenias, pneumonias. O tipo 3 é aquela mediada por imunocomplexos, e os imunocomplexos serão
IgM, mas basicamente mais IgG também, se ligando a algum antígeno solúvel. Então, não é mais um tecido nem uma célula, é algum antígeno que vai ficar circulando, mediador imunocomplexo, né? Vai ter um antígeno ligado ao anticorpo. E aí esses pacientes vão ter doença do soro, febre, urticária, vasculites, glomerulonefrite, e aqui é um exemplo clássico, lúpus eritematoso sistémico, tá? E aí tem um mecanismo tipo 4, que é o que a gente vai mais estudar hoje, é o mecanismo celular. Então, é um mecanismo que depende de, basicamente, linfócito T. Então, esse linfócito T vai estar causando nossas doenças de pele, que a gente chama de dermatite de contato, né, que vai apresentar eczema, fotoalergias, erupção fixa à droga, os exantemas de maneira geral, a DRES, Steven Johnson e NET e PEGA, que são as doenças que a gente vai conversar hoje. Então, o mecanismo, basicamente, que a gente vai ver hoje, o principal culpado vai ser o, o linfócito T, né, o mecanismo celular. E aí, existem 4 tipos. A gente, nessa divisão de gel e cumbres, que é a clássica, recentemente a gente pegou esse mecanismo tipo 4 e subdividiu ele em 4 outros mecanismos. Então, ele se subdivide em 4. Qual que é a célula que vai ser responsável pelas doenças? Então, a gente tem o tipo 4A, né? Então, a célula responsável pela lesão, né, de pele no mecanismo 4A é o macrófago, ativação de macrófago. E aí, nesse tipo de mecanismo, a gente vai ver o paciente ter a dermatite de contato, né? Então, contact dermatitis, que vocês estão vendo aí, né? Que também vai acontecer no 4C, mas pode acontecer no 4A também, né? E aí o paciente vai ter aqui aquele PPD, é o PPD que a gente faz na pele. Aplica na pele do paciente o antígeno de tuberculina, depois de 72 a 96 horas, a gente vai ver que aqui naquele região ali vai aparecer um eritema, né, do paciente. Então é esse mecanismo que a gente vai estar vendo aqui. O 4B, basicamente, ele é causado por eosinófilo. Eosinófilo, ele é chamado para aquele local, e aí o paciente vai apresentar com as doenças, né? E a gente vai ver aqui, basicamente, o que a gente vai ver nesse paciente é o paciente que vai ter é, a sensibilidade, a hipersensibilidade induzida por droga, né? Que é a antiga 10, né, que a gente chamava. Então, o paciente vai ter aqui a doença que a gente chama de 10. No tipo 4C, o linfócito T, que é o responsável, basicamente, é o que a gente vai ter mais visto na prática, o paciente que vai ter dermatite de contato. E no tipo 4D, né, que vai ser o neutrófilo, é aquele paciente que a gente vai ver mais evoluindo com a PEGA, né, que é a pustulosi exantemática generalizada aguda. A gente vai dar uma conversada sobre ela. Então, é importantíssimo a gente saber, né, por que é importante a gente saber isso aqui. E principalmente o mecanismo de gel e cumbres. Porque se um paciente chega para mim, né, com a dermatite de contato, por exemplo, não adianta eu ficar pedindo para ele prick test, teste de hipersensibilidade imediata, né? O teste de hipersensibilidade imediata a gente usa para as reações imediatas. Então, o teste alérgico clássico que vocês veem que faz na pele, que fica vermelhinho, etc., a gente faz se o paciente tiver o mecanismo de hipersensibilidade do tipo 1. Então, aqui a gente faz o prick test, né? A gente suspeita alguma coisa. Não adianta o paciente que chega para mim com anafilaxia, por exemplo, ou com uma urticária, eu fazer PET teste para ele. O PET teste é aquele exame que a gente vê a hipersensibilidade mediada por linfócito T. Então, o PET teste eu vou fazer se o paciente tiver alguma dessas doenças aqui. Não adianta eu fazer PET no paciente que tem suspeita de anafilaxia e não adianta fazer PRIC no paciente que tem suspeita, por exemplo, de um Steven Johnson, né? Cada mecanismo eu tenho que saber para saber o tipo de exame que eu vou pedir. Então, isso é importantíssimo. Okay? E aí vem a linha do tempo. Assim, se vocês forem, basicamente, para essas farmacodermias graves que a gente vai estudar hoje, se vocês forem focar em uma coisa, seria o mecanismo de Jacobs e saber o tempo, né, do medicamento e o início das lesões. Então, essa linha do tempo que a gente vai estudar agora, ela é importantíssima. Eu preciso saber a linha do tempo daquele medicamento, então eu tenho que anotar, o paciente chega para mim com vários medicamentos, eu tenho que saber quando que o paciente começou a tomar o remédio, aqui no início, e quanto tempo depois ele começou a ter a lesão. Então, foi um dia, algumas horas, 2 semanas, 3 semanas, e por aí vai, tá? Então, lembrar que o mecanismo de hipersensibilidade do tipo 1
tem que durar algumas horas, no máximo 2, 3 horas, entendeu? Então, o paciente entrou em contato com aquele remédio, teve uma anafilaxia, além de ser anafilaxia, né? Essa anafilaxia tem que estar relacionada com esse delta T aí de mais ou menos 1 a 2 horas, tá? Essas farmacodermias graves que a gente vai estudar hoje, demora mais para aparecer a lesão, né? A pustulose exantemática generalizada aguda, ela demora não mais que 48 horas, né? Ela começa geralmente as lesões na pele com mais ou menos 24 horas, mas no mais tardar 48 horas. Então ela é a mais rápida de todas. O Steven Johnson e a necrose epidérmica tóxica, que é a NET, né? O início do remédio demora mais ou menos 3 semanas, 1 a 3 semanas para começar a apresentar a lesão. Então, olha só como é importante a gente saber isso, porque mesmo que o paciente não esteja em uso agora do remédio, só dele ter tido usado algum remédio que cause NET há 2, 3 semanas atrás, ele pode apresentar mesmo assim essa farmacodermia grave, tá? IDRES, né, que a gente, eu vou falar já já, a gente não está usando mais esse termo hoje em dia, né, é SHID, ela pode demorar de 2 a 8 semanas para começar a apresentar lesão. Então, imagina só você ter tomado a carbamazepina há 2 meses, por conta de uma enxaqueca que você teve, tomou carbamazepina, e aí parou de tomar, a enxaqueca passou, né? E aí, depois de 2 meses, você vai apresentar lesão de pele, e olha como vai ser difícil você associar essa carbamazepina que você tomou lá atrás para apresentar essa lesão agora de pele. Tá? Então, essa linha do tempo é importante. Pega 48, Steven Johnson net 1 a 3 semanas, e 10 de 2 a 8 semanas. E aqui um exemplo, né? Um exemplo de pustulose exantemática generalizada aguda. Então, o paciente tem pústulas na pele, né, com eritema associado, e ela é tipo generalizada na pele toda. Falando de DRES, DRES é o nome antigo que a gente chamava, né? É Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, né? A gente não usa mais isso hoje porque hoje em dia a gente não vê muito, pode estar associado, mas não é obrigatório você ter a eosinofilia associada a essa doença, né? Então a gente chama isso hoje de SHID, né? Que é um nome em português, né? Que é Síndrome de Hipersensibilidade Induzida por Drogas, tá? Que é justamente como o nome diz. Você tem hipersensibilidade a uma droga, né? E você vai apresentar vários sinais e sintomas devido a essa hipersensibilidade, né? O paciente vai apresentar febre, né? De 38 a 40 graus. Antes mesmo de aparecer as lesões de pele, o paciente vai apresentar um mal-estar, né? Ele já vai sentir, né, que está alguma coisa errada, está se sentindo mal, como se estivesse doente, começa a ter a febre, e aí depois de um tempo vai começar a apresentar a lesão de pele. O paciente também apresenta linfadenopatia, né? Vai apresentar a erupção cutânea, vou mostrar já já foto para vocês, né? E além disso, o paciente vai ter acometimento sistêmico. Ele vai ter acometimento de algum órgão, né? Pode ser fígado, pode ser rim, pode ser pulmão. Tá? E é uma doença grave. Ela pode chegar a óbito em até 40% dos pacientes. É uma doença que tem alta mortalidade. Então, o paciente chega desse jeito, né? Ele pode chegar com essa lesão de pele generalizada, né? Ele vai ter esse exantema aqui, que parece um exantema rubéoliforme, né? Você tem áreas sãs ainda de pele, do mesmo jeito aqui do seu lado direito, vocês estão vendo essa lesão de pele importante, né? Além disso, o delta T, essa doença que é importantíssima, que é aquela que demora mais para aparecer, né? O paciente pode iniciar entre 2 a 6 semanas que começou, né? Mas o remédio, mas aí ele pode durar até começar as lesões de pele até 2 meses depois do início do medicamento, né? E os medicamentos mais acometidos desse tipo de síndrome são os anticonvulsivantes, principalmente carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, oxcarbazepina e fenobarbital. Alguns pacientes também que usam alopurinol, né, eles podem apresentar esse tipo de lesão de pele. Pacientes que usam também sulfonamida, né? E é uma doença que o paciente vai apresentar bastante reativação. Então, ele pegou a doença, ou seja, a gente tratou a doença, o paciente melhorou, né? Ele pode, toda vez que pegar uma infecção por herpes, né? Que herpes fica nos gânglios, né, nervosos, e aí toda vez que a imunidade baixa um pouco, o vírus da herpes ele pode reativar, né? A lesão de pele pode reativar junto com a reativação por herpes, tá? Então a gente vê bastante recidiva nesses pacientes.
mesmo não utilizando a droga. Então, um marco, né, que dava o nome da doença antes, hoje a gente vê que a eosinofilia do paciente não é obrigatória, né? O paciente pode apresentar linfocitose, e esses linfócitos, alguns linfócitos podem ser atípicos, né? E o paciente pode ter aumento do PGO, TGP e desidogenase láctea. Aqui estão os critérios diagnósticos para essa doença, então o paciente tem que ter todos esses critérios para a gente fechar o diagnóstico da doença. Então, esse rastro cutâneo agudo tem que ter, o paciente tem que ter febre, o paciente vai ter linfadenopatia em 2 sítios diferentes, né? Envolvimento de algum órgão interno, então pulmão, rim, né? Que nem a gente conversou, o fígado, e anormalidades da contagem de eosinófilo ou linfócito. Então, não é obrigado ter eosinófilo, né? Mas tem que ter, se não tiver eosinófilo, tem que ter anormalidade na contagem de linfócito também. Bom, eu vou falar de tratamento um pouco mais para frente de todas elas, né? A gente vai falar resumidamente de cada uma delas e no final vamos falar de tratamento, tá? Então, vamos falar agora de Steven Johnson, né? E necrose epidêmica tóxica, que são quase a mesma doença, né? A diferença é mais ou menos o acometimento de pele de uma doença, então, é a superfície corpórea que vai estar acometida. Então, aqui a gente vai estar falando basicamente de uma mesma doença, né? São reações, essa aqui são as mais graves, né? O óbito na NET pode chegar a até 50% dos pacientes, né? A principal causa também são os medicamentos, né? E ambos, o acometimento de mucosa está presente em mais de 90% dos pacientes, né? É, tem uma síndrome, que a gente faz um diagnóstico diferencial de NET Steven Johnson, que é a síndrome da pele escaldada, né? Que é uma infecção de pele causada por estafilococo, né? Na síndrome da pele escaldada não tem acometimento de mucosa, né? Na NET Steven Johnson a gente tem acometimento de mucosa, tá? E a diferença que eu falei para vocês é o acometimento da pele, né? Superfície corporal que vai estar acometido. Na Steven Johnson, esse acometimento é menos que 10% da superfície corpórea total. Na NET, o acometimento é mais que 30% da superfície corpórea total. E aí a gente tem um overlap de Steven Johnson e NET, quando esse acometimento está entre 10% e 30%. Né? Então, são nomes diferentes de uma mesma doença. A única diferença é a extensão do acometimento da superfície corporal. São doenças raras, graças a Deus, 2 casos para cada 1 milhão de pessoas por ano, né? E, assim como Chile, que a gente conversou, os medicamentos mais comuns também são halopurinol, anticonvulsivantes, sulfonamidas, e aqui a gente tem duas drogas que não existiam lá na Chile, que é a nevirapina, para tratamento de pacientes com imunodeficiência adquirida, né? E os anti-inflamatórios não esteroides, principalmente o grupo dos oxicants, tá? Que fazem bastante Steven Johnson, né? E aí, os pródromos vão aparecer de 1 a 3 dias antes de iniciar as lesões cutâneas, e o paciente pode apresentar da mesma maneira febre, sintomas gripais, mal-estar, artralgia, fotofobia e conjuntivite, aqui já mostrando um acometimento de conjuntiva, né, de mucosa. As lesões cutâneas, elas podem ser máculas eritematosas, essas máculas são coalescentes, têm centros purpúricos, algumas vezes podem iniciar somente com eritema difuso, então o paciente vai ter eritema na pele inteira e depois, com alguns dias, elas vão apresentar essas máculas, né? E o paciente pode ter a presença de bolhas também, né, que já é a lesão mais grave. As lesões, geralmente, elas começam em face e tórax e depois elas progridem com distribuição simétrica para baixo. O couro cabeludo, geralmente, ele é palpado, né? As palmas e solas são raramente envolvidas, tá? É uma dica que a gente tem para Steven Johnson e Matt. E o paciente vai apresentar o sinal de micose, que eu vou mostrar para vocês já já aqui do lado do que é. O paciente vai ter acometimento de mucosa, e aí pode ter acometimento oral, ocular, urogenital. E no laboratório, a gente vai encontrar anormalidades hematológicas, principalmente anemia e linfopenia. Mas nada é muito específico. O vídeo vai ficar um pouco ruim, mas basicamente o que vocês vão ver é que o paciente tem uma bolha aqui que está rompida e o sinal de Minkowski é aquele sinal que eu colo meu dedo do lado dessa bolha aqui, eu
pressiono meu dedo contra a pele e dou uma puxada do meu dedo no sentido como se estivesse puxando a pele. Vocês vão ver que a pele vai se desprender fácil, a epiderme vai se desprender fácil do restante da derme. Tá? Então, o vídeo vai parecer isso. Então, vocês vão ver que tá aqui o vídeo. O cara coloca o dedo do lado da bolha, puxa, vocês vão ver que a pele vai, ó, a pele solta facilmente. Esse é o sinal de micose. Tá? E aí o paciente vai apresentar basicamente isso, né? Desprendimento fácil, né, da epiderme. Então, vocês veem aqui que a pele solta fácil, né? Vai ter acometimento de mucosa, né? O paciente tem conjuntivite aqui, ó, nos dois olhos. O paciente vai ter acometimento de mucosa oral, né? Vai ter lesão na mucosa oral. E esse exantema aí, que pode ser um exantema, é que você vai caracterizar ele como um exantema rubéoliforme também, né? Tem área sã aqui, entre áreas de lesões. O paciente vai ter desprendimento fácil, vai ter bolha, vesícula, etc. E aí, como é uma doença muito grave, a gente tem um estadiamento de risco de morte, né? É o score que a gente chama de score 10, né? A gente tem algumas coisas que a gente vai pontuar, né? Então, se a gente vê que o paciente tem mais que 30% do acometimento, né? Que seria uma NET, ele vai ganhar um ponto do score 10. Acometimento cutâneo, porcentagem maior, né? Acometimento cutâneo, quanto maior for, a gente também vai dar um ponto para esse paciente. O paciente tem presença de alguma neoplasia, já ganha um ponto. Está com frequência cardíaca elevada, está com ureia elevada, glicose elevada, bicarbonato baixo, a gente vai somar essa pontuação aqui, né? Que vai até 7, né? E quanto maior a pontuação do paciente, maior o risco de morte, podendo chegar até 90% se a história tiver entre 5 a 7. Tá? Então, é uma doença que pode levar bastante a óbito. Então, de maneira geral, dessas doenças que têm reações cutâneas graves, né, a gente vai fazer o diagnóstico através da anamnese do paciente. Então, é importantíssimo fazer a linha do tempo, para a gente saber qual a droga. Exame físico, vai fazer o exame físico geral, mas o da pele, né, exames de laboratório gerais também. Sinais de alerta, que a gente vai falar já já, para a gente ver essas reações que são graves, que podem ser reações mais graves ainda. Em caso de dúvida, em casos extremos, nós vamos levar a mão de biópsia ou histopatológico. E os testes cutâneos dessas reações graves. Lembre que as reações graves que a gente conversou hoje, a gente está falando de hipersensibilidade do tipo 4. E se eu estou pensando em hipersensibilidade do tipo 4, o que eu posso fazer para esse paciente é o PET teste, né? É um teste cutâneo intradérmico com leitura tardia, né? Ou teste de contato. E, nesse caso aqui, os testes de provocação, isto é, aqueles testes que eu interno o paciente que está bem, e eu vou dar o remédio para o paciente para saber se ele tem reação àquele remédio ou não, eles estão contraindicados. Porque como são reações graves, fazendo esse tipo de teste, posso matar o meu paciente. Então, a gente não faz teste de provocação nessas reações cutâneas graves. Tá? Importantíssimo lembrar isso. E aí, os sinais de alerta que eu falei para vocês no slide anterior. Existem clínicos, né? Então, clínicos gerais, o paciente está evoluindo com febre, mal-estar, adenopatia, hepatosplenomegalia, a gente se preocupa mais. Os sinais clínicos cutâneos, então, grande extensão das lesões. O paciente tem micose positivo, está tendo bolhas na pele, lesões mucosas, a gente se preocupa mais, até porque isso aqui vai levar o paciente a ter anorexia. Anorexia não, ele não vai conseguir comer, né? Nem é chamada anorexia. Vai ser um prejuízo na alimentação do paciente. E os critérios laboratoriais, o paciente está evoluindo com eosinofilia, importante. O paciente está com linfocitose atípica, aqui pensando em SHID, né? Síndrome de hipersensibilidade induzida por droga. E pacientes com aumento de TGO e TGP, mostrando já um acometimento hepático. Vamos falar agora de medidas gerais de tratamento para esses pacientes. Primeira coisa que a gente tem que fazer a gente está suspeitando de uma droga, a gente tem que suspender essas drogas imediatamente. É a primeira coisa, principal. A não ser o que é. Se possível, suspende tudo, né? E aí avalia com mais calma depois o que é que possa ser. Internação hospitalar. Pega, que é aquela pustulose exantemática generalizada aguda, geralmente ela não precisa, né, internar. A gente trata o paciente com corticoide, o paciente melhora e vamos tratar ele ambulatorialmente. Steve Johnson, NET, a gente interna em unidade de queimados, tá? Porque como o acometimento de pele é muito importante, a gente vai tratar o paciente como se fosse um paciente grande queimado. Importantíssimo isso aqui, equipe multidisciplinar, enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional para ajudar a gente no tratamento desses pacientes. Tratamento farmacológico. A gente vai utilizar nesses pacientes corticoide e imunoglobulina endovenosa humana e outros, alguns imunossupressores, como ciclosporina. Tá? A gente vai comentar algumas coisas. O corticoide, a gente utiliza mais na DRES, né? Ou na SHIB, né? Síndrome de sensibilidade reduzida à droga. O corticoide a gente usa mais aqui, tá? Tem uma boa resposta e a gente tem que tirar gradualmente, né? Durante semanas a meses. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a SHID, o paciente tem muita recidiva. E é muito comum aqui eu ir tirando corticóide e o paciente ter recidiva, eu tenho que aumentar o corticóide de novo. Então, a retirada tem que ser muito lenta e gradual. Tá? A gente começa com uma dose maior, que 1 mg por quilo de prednisona, né, e vai reduzindo. E vamos fazendo aquele monitoramento clínico laboratorial. Steven Johnson e NET, né, corticoide é bem controverso. Tá? Os ensaios clínicos são muito... Uns falam que é bom, outros falam que não é bom, então não tem consenso hoje na literatura sobre isso. Né? Se for começar na Steven Johnson e NET, sempre começar com menos de 48 horas. Passou de 48 horas, aí que não usa mesmo. Tá? E, de preferência, na Steven Johnson. Né? Os trabalhos são feitos mais com corticoide no Steven Johnson. Imunoglobulina humana, na DRES, na XIDA, não está indicada a princípio, os ensaios clínicos não mostram benefício aqui, né? E tem alguns relatos isolados na literatura de pacientes que começaram com DRES, usou corticoide, não melhorou, e aí usou imunoglobulina. Tá? Então, existem relatos isolados. Na Steven Johnson, também, né, também é controverso, né? Tem alguns estudos mostrando que aumenta eventos tromboembólicos, né? E também, se for começar a imunoglobulina endovenosa na Steven Johnson e NET, começar antes de 48 horas. De preferência, na NET. Tá? E os estudos mostram, alguns utilizaram junto, outros utilizaram separado de corticoide. E aí também, do mesmo jeito, é bem confuso. Então, resumindo, corticoide melhor na DRES, começar antes de 48 horas. Tá? Imunoglobulina é melhor na Steven Johnson NET, preferencialmente na NET, e começar também precocemente. Tá? Bom, basicamente eram essas doenças que eu queria conversar com vocês. Importantíssima a questão da linha do tempo, que eu falei, né? Resumindo, importantíssima a questão da linha do tempo. Importantíssimo saber que tipo de lesão eu estou lidando, né? Saber os mecanismos de hipersensibilidade, né? Se eu estou mais diante de um paciente que tem mecanismo tipo 1 ou mecanismo tipo 4, né? Para a gente saber qual tipo de exame pedir, qual tipo de investigação que eu vou fazer, né? E qual tipo de tratamento que eu vou fazer. Eles são completamente diferentes, né? Tipo de coisas que a gente faz, tá? Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no curso, né? Façam uma boa prova, deixar uma frase aqui, né? A bondade é o único investimento que nunca vai falecer, tá? Então, muito obrigado, né? Boa prova e sigam aí no curso introdutório. Bom curso para vocês, tá bom? Até mais.